Tá, a gravação foi iniciada. Deixa eu compartilhar a tela. Tá, então vamos lá, ó. Tá gravando, tá bom? Depois eu compartilho com vocês o vídeo. Então, a primeira questão. Uma pessoa tomou um empréstimo de 22 mil a ser pago em uma única parcela depois de 24 meses, com taxa nominal de juros simples de 3,8% ao mês. Então, isso aqui é uma situação. Ó. Pegou um empréstimo, tal. Tem todas. Com essa informação aqui nesse parágrafo, com a informação que tem nesse parágrafo, você já consegue calcular os juros que ela vai receber, o montante, né? Depois ele fala assim: calcule a taxa de juros simples mensal, sabendo que será debitada do valor dos juros uma taxa de abertura de crédito no valor de R$ 1.400, né? Então vamos por partes. Vamos primeiro calcular quanto que ele vai receber, né? Quanto que ele vai receber. Então, isso aqui era fácil de calcular, né? Me fala que era fácil, ó. O valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa vezes o N. Vocês lembram dessa fórmula, né? Tá. Então tá. O 22 mil aqui, concorda comigo que esse 22 mil aqui é o capital? Então, 22 mil é o capital. Ó, substituir o capital na fórmula. 3,8% é a taxa. Então, no lugar do I, eu vou colocar 3,8%. Vou pintar a taxa aqui de verde, vai. Ó, verde, né? Verde. Só que eu não vou colocar 3,8%. Vou colocar 0,038. É a taxa. A quantidade de períodos, 24 meses, né? Essa aqui é a taxa. Quantidade de períodos, 24 meses. Vou pintar de azul. Então, aqui, ó. É o N aqui, não é isso? Né? E é 24 meses. Então, pronto, ó, já peguei a fórmula e já coloquei os números na fórmula. Agora eu faço as contas. Eu vou pegar H, pode ser qualquer calculadora, né? Vou pegar aqui HP. Ah, tá aqui no HP. Vou fazer essa conta na HP, ó. 0,038 vezes 24, 0,038 vezes 24, dá isso aqui que está na tela, 0,912, mais 1 mais, tem alguma coisa aqui, 0,0, peraí, tem coisa errada, isso, 0,038, é isso mesmo? Isso, enter, 24 vezes, isso aqui, mais 1 mais, isso aqui, 1.912, vezes 22 mil. 22 mil vezes. Então, de juros, o montante é R$ 42.064. O montante. Esse montante aqui, ó, é R$ 42.064. Tudo bem até aqui? Né? Eu peguei o capital, né? E é isso. Peguei o capital, a taxa, a quantidade de períodos e calculei o montante. Agora ele fala aqui que dos juros, né, do montante, do valor que ele vai receber, vai debitar R$ 1.400. Então, o valor futuro efetivo não vai ser 42 mil. Ele não vai receber 42 mil, porque tem uma taxa que ele tem que descontar essa taxa. Ele vai receber 42 mil menos esses 1.400. Então, quanto que ele vai receber aqui, né? Ele vai receber, eu vou colocar aqui FV efetivo. FV efetivo, que é o que de fato ele vai receber, é 42.064 menos 1.400. Então, ele vai receber
1.400 menos 40.664. É isso que ele vai receber. 40.664. Então, ó, ele vai aplicar 22.000 por 24 meses e vai receber 40. Deixa eu botar outra cor aqui. E vai receber 40.664. Entenderam isso? Ele vai aplicar 22.000, vai ficar aplicado 24 meses, e lá no futuro ele não vai receber 42.000. Vocês entenderam por que ele não vai receber 42.000? Ele vai descontar, né? Quanto que ele vai receber de fato? 40.664. Ah, tá. Se ele aplica 22, fica 24 meses, ele recebe 40.664, qual que é a taxa qual que é a taxa efetiva? Qual que é a taxa de juros que está sendo usada? Aí você fala, é 13,8. Não, 13,8 se não tivesse desconto aqui. Mas como tem desconto, não é 13,8. Eu preciso calcular isso. Então, eu vou usar a mesma fórmula aqui, vou usar essa mesma fórmula. Vou usar essa mesma fórmula aqui. Tá. Tem o FV? Tem. O FV é os 40.664. Tem o PV? Tem. O PV é 22.000. Foi 22.000 que ele aplicou. Tem a taxa? Não, a taxa é o que eu quero calcular. Ah, tem a taxa, já falei isso. Tem a taxa 13,8%. Não, 13,8% é se não tivesse desconto. Então, a taxa que eu tenho que calcular, né? Inclusive, o enunciado do programa está falando assim, ó, calcule a taxa de juros. Então, é a taxa que eu tenho que calcular. Tem a quantidade de períodos? Tem. A quantidade de períodos é 24. Tá? Então, eu tenho todas essas informações, só não tenho a taxa. Valor futuro, 40.664. Valor presente, 22.000. Taxa, não sei. O N. N é 20, 24. 24. Aí eu tenho essa equação aqui. Bom, seguindo aquele negócio da gente resolver a equação que a gente tinha aprendido, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Aqui, ó, eu não consigo fazer essa soma de dentro do parênteses aqui, porque aqui é 24 vezes I. 24 vezes I mais 1. Eu não consigo somar, porque não é 1I, é 1. Então, é 24 vezes alguma coisa mais 1. Eu não consigo somar. Então, o que que eu faço? Eu posso pegar esse 22 aqui, ó, multiplicar por 1, pegar o 22 e multiplicar por 24 e depois multiplicar por I, para eu eliminar o parênteses. Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar 22.000 vezes I, dá 22.000 mesmo. 22.000. Mais 22.000 vezes 24. 22.000 vezes 24i. Então, deixa eu fazer a conta aqui. 24 entre 22.000 vezes 528.000. Tá? Então, mais 528.000 i. Tá, antes de eu continuar, vocês entenderam por que que aqui é 22? Porque eu multipliquei 22 vezes 1. É ele mesmo. E por que que aqui é 528.000 i? Porque eu peguei 22.000 e multipliquei por 24. E eu tenho que colocar o i também. 22.000 vezes 24 dá 52.800 i. Então tá bom. Bom, eu vou deixar a incógnita, que é o i, do lado direito, e o que não for incógnita eu vou tirar do lado direito. Então, por exemplo, aqui, ó, esse 22.000, ele está do lado direito, ele está atrapalhando, porque eu só quero do lado direito, só quero incógnita. Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar 22.000. Só que eu faço isso
dos dois lados da equação, né? Faço do lado direito e faço do lado esquerdo. Ó, tá vendo? Só tava isso aqui, ó. Só tava isso aqui. Aí eu reescrevi ela, tirei 22.000 do lado esquerdo, 22.000 do lado direito, né? Por que que eu tirei 22.000 do lado direito? Para eu cancelar esse 22.000 com esse daqui, né? Quando eu faço isso, só vai sobrar os 528.000. Então, eu vou reescrever essa equação aqui, ó. Esse aqui cancela com esse. Não, dá para fazer pela HP, é mais simples, né? 40.664, 40.664, menos 22.000, 22.000, menos 18.664. Então, aqui do lado esquerdo do sinal de igual, fica 18.664. Entenderam por que que é 18.664, né? Fiz a subtração ali. Tá, agora chegou num estágio que eu tenho a incógnita de um lado e do outro lado o número. Então, quando eu chego nesse estágio, eu divido os dois lados pelo número que está multiplicando a incógnita. Ou seja, vou dividir os dois lados da equação, os dois lados por 528.000 i. Não, por 528.000, né? Vou pegar o lado direito aqui e vou dividir por 528.000. Só que tudo que eu faço do lado direito, eu tenho que fazer do lado esquerdo. Então, vou do outro lado e também divido pelo mesmo número. Por que diabos eu fiz isso? Porque eu quero cancelar esse 528 com esse outro que está embaixo aqui. Estou dividindo ele por ele mesmo, então eu cancelo ele. Quando eu reescrever a equação, isso aqui, ó, cancela, fica só o i. E do lado direito, do lado esquerdo, sinal de igual, eu faço a conta. 18.664 dividido por 52.800. 18.664 dividido por 52.800. 0,353. Então, essa conta aqui, eu fiz coisa errada. Peraí que eu fiz coisa errada. Alguma conta que eu fiz aqui deu errada. Só um minutinho. 50, eu acho que isso aqui eu fiz errado. 528.000. Peraí, vamos fazer de novo. 18.664, 18. Não, deixa eu fazer a conta de novo. Era 24 vezes 22.000. 528.000, né? Então, foi na última conta que eu fiz errado. 18.664, 18.664, 528.000 dividido. Ah, tá. Eu tinha colocado um zero a menos. Aí estava dando 0,35. Na verdade, é 0,0353. Então, isso aqui vai dar, essa divisão aqui, vai dar 0,0353, né? Ou, né? Ou 3,53% ao mês. Essa é a taxa. Deixa eu ver se está certo o gabarito. Ah, está certo, ó. Duas contas. A gente fez uma conta para calcular quanto queria receber de juros, descontamos a taxa e depois fizemos outra conta para calcular a taxa. Tá. Na HP, você podia fazer assim na HP. Eu não sei, né? Na HP, 22.000, ó, 22.000, enter.
A taxa é 3,8%. A taxa nominal, a taxa que o banco está falando que é 3,8%. Então, por mês vai dar 836. Só que são 24 meses. Então, eu multiplico por 24 vezes 20 mil. Se eu apertar a tecla mais, vai dar os 42.064, que eu tinha calculado aqui, ó. 42.064, né? Tá, aí eu desconto daqui, do 42.064, os 1.400. 1.400 menos 40.664. Então, ele vai aplicar 22 mil e vai tirar 40.664 depois de 24 meses. Qual que é a taxa? Tá? Você pode fazer assim, ó. Pode guardar ele na memória e anotar no caderno, né? Eu vou anotar na cabeça aqui, ó, 40.664. Então, você vai fazer assim, 22 mil, enter, 40.664. Qual que é a tecla mágica que calcula a variação? Triângulo variação aqui, né? Ó, essa tecla aqui. Se eu apertar ela, ela vai me falar assim, ó, de 22 mil para 40 mil variou tantos por cento. Então, se eu apertar ela, variou 84%. Só que foi 24 meses. Então, por mês variou quanto? Você divide por 24. 24, 13,53. Tá? Entender? Depois pega a gravação, tenta. Ah, vocês têm 6 provas para vocês estudarem. Porque eu vou mandar as 6 provas lá para o. Quando eu mandar, né, as provas, vou mandar lá para a plataforma, né? Eu vou mandar as 6 provas com 6 gabaritos. Tentar resolver as 6. É assim que estuda. Tá bom? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Vou resolver uma da versão 5 aqui, vai. Aí fica todo mundo contente. Porque eu fiz muitas vezes como é que fazia a avaliação, aí eu fiquei, aí conforme eu ia trabalhar aí eu me Vocês estão conseguindo chegar direito? foi desestabilizando. Aí depois eu voltei pro mundo, aí eu olhei o telefone, fui fazendo as outras e eu lembrei, eu voltei para ela. E foi por isso que você começou a acalmar, né? É. E quando ele está nervoso. Eu bebo água, eu fico tentando voltar, eu não deixo. É, você tem que respeitar, você tem que parar para respiração mesmo. Aí eu falo, Eu sei que quando você estava com luz, não tinha 3 dias nada. E aí o psicólogo me ensinou a fazer isso, né? Se tiver. a respiração é tempo, né? Você respira bem claro. Meninas, essa 2 aqui, ó, essa aqui é da versão 5. O investidor fez uma aplicação no valor de 19 mil em um fundo de investimento com juros simples de 2,9% ao mês, por um período de 16 meses e 26 dias. Considere o mês comercial de 30 dias. Cálculo do valor a ser resgatado. Calcule o valor a ser resgatado ao final desse período. Vocês entenderam que era para calcular o FV aqui? FV igual PV. Valor que você vai resgatar. O que é o valor que você vai resgatar? É o FV, né? Valor futuro. Então, eu vou usar a fórmula do FV aqui. Tem o capital? Tem o capital aí no enunciado? 19 mil. Tem, 19 mil. Aqui é 19 mil, né? Tem a taxa? Então, vamos lá. A taxa está dada ao mês. E os períodos está meio confuso, porque aqui está dando 16 meses e 26 dias, né? Então, eu até dei uma dica aqui. Use a taxa diária. Se você tem a taxa mensal, como que você faz para calcular a taxa diária? Divide por 30. Divide por 30, né? Eu escrevi aqui, considere o mês comercial de 30 dias. Então, essa taxa aqui, ó, essa taxa aqui, deixa eu pintar ela de verde aqui, ó. Essa taxa aqui, na verdade, você vai usar 2,9% dividido por 30. Vai usar a taxa diária.
E quantos períodos você vai usar? 16? Não. Se eu estou convertendo a taxa para dias, eu tenho que ser a quantidade de dias, né? Então, eu vou colocar aqui em azul, que é a quantidade de dias aqui, 16 meses e 26 dias, né? Na próxima vai ficar mais claro. Quer ver uma coisa aqui, ó? Ó, a taxa mensal não é 0,029, que é 2,9%? Para eu calcular a taxa diária, o que que eu faço? Dividir por 30, né? Ó, o que eu estou fazendo lá. Vou dividir por 30. Entendeu? 2,9% dividido por 30. Então, o resultado dessa divisão aqui é a taxa diária, multiplicada pela quantidade de dias. 16 meses e 26 dias tem quantos dias? Né? Não é. Na cabeça de cabeça é chato, né? Mas se eu fizer 16 vezes 30 mais, mais 26, 506 dias. Então, aqui, ó, são quantos dias? 506 dias. Agora é só fazer a conta, né? Vou fazer essa divisão aqui, ó, multiplicar por 506 e somar com 1. Vou fazer a divisão. 0,029, Enter. Vou dividir por 30, 30, dividido. Vou multiplicar por 506. 506. Errei aqui. 506 vezes. Dá isso daqui, 0,48. Esse 0,48 é o resultado, é o resultado dessa parte aqui, ó. Aí eu somo 1. 1 mais 1,49. 1,49 é o resultado de tudo que está dentro do parênteses aqui. Multiplico por 19 mil. Isso aqui vezes 19 mil. 28.293,53 centavos. Né? Esse é o valor futuro. 28 mil. 293,53. 293,53. Deixa eu ver se o gabarito. Aqui, ó, o gabarito. Ó, 28.293,53. Tá bom? É, é, é isso. Dá para fazer no HP também, né? Mas, de qualquer jeito, você tinha que dividir por 30 e multiplicar por 506, né? Na HP, você ia fazer assim, ó. Quanto que era? 19 mil. 19 mil. Enter. 2,9. Enter. 30 dividido 506 vezes. Isso aqui dá a taxa. 38. Peraí. Ah, mais. Não, fiz uma cagada aqui. Peraí. 19 mil. Ah, eu esqueci de apertar a porcentagem. 19 mil. Enter. A taxa. 2,9 em. Vamos de novo. 19 mil. Enter. A taxa. 2,9. Enter. Dividido por 30. Dá isso aqui. Aí eu aperto o sinal de porcentagem aqui. Porcentagem. Essa é a taxa, esse é o valor dos juros por dia. Só que são 506 dias. Então, eu multiplico por 506 vezes. Dá 9 mil e pouco. Aperto a tecla mais, ele vai somar com o que tinha. 28.293,53. Deu. Chegou lá do mesmo jeito. Então tá. Vamos pegar para vocês.
Ó, esse daqui. Um comerciante costuma ter uma margem de lucro de 30% sobre o preço de venda de seus produtos. Calcule a taxa de lucro que ele tem sobre o preço de custo de um produto que foi vendido por 230. Bom, se ele vendeu por 230 mil, não, se ele vendeu por 230 reais e ele ganha 30% sobre o preço de venda, qual foi o lucro dele? O lucro dele foi 230 vezes 30%. Concorda comigo? Está escrito: um comerciante costuma ter uma margem de lucro de 30% sobre o preço de venda. Se ele ganha 30% sobre o preço de venda e ele vendeu por 230, então o lucro dele é 30% do valor que ele vendeu, né? Então, eu vou pegar 230 e calcular 30%. Dá 69 reais. O lucro dele foi 69 reais. Esse foi o lucro, né? Só Deus sabe. Essa é a sua prova, não é? É a versão 6, né? Não, então, ó, mas aqui não acabou, não acabou. Não, não acabou, porque, ó, se eu estou falando, calcule a taxa de lucro é o percentual de lucro, não é o lucro, né? Então, R$ 69 é o lucro em reais, não é a taxa, não é a taxa, né? Tem muito aluno que parou aqui e falou assim, é R$ 69. Gente, eu estou falando, calcule a taxa de lucro, não é o lucro. Calcule a taxa de lucro. Para ele saber o lucro sobre o preço de venda, de compra, você tem que saber o preço de compra. Qual foi o preço de compra? Como que eu chego no preço de compra? Se ele vendeu por 230 e teve um lucro de 69, vê se você concorda, é melhor concordar, né? Preço de compra é igual a 230 menos 69, né? Então ele comprou por quanto esse produto? Comprou por R$ 161. Ele comprou por 161. Entendeu como que eu cheguei? Ó, se ele vendeu por 230, mas ele teve um lucro de 69, então, por quanto que ele comprou? Comprou por 161 e vendeu por 230. O lucro é de R$ 69. Eu fiz a conta de trás para frente. Como que eu calculo a taxa de lucro sobre o preço de compra, né? A taxa de lucro sobre o preço de custo dele, né? A taxa sobre o preço de custo é o lucro dele dividido pelo preço de compra, preço de custo, né? R$ 69, que foi o lucro, dividido por 161. 69 dividido por 161. 0,428. 42,8%. 42,9%, na verdade. Deixa eu ver quanto que eu coloquei no trabalho. Aperta F2. É, F3. F3, ela vai escrever 0,429. É que ela está arredondando, né? Tá. Tá? É, Ela encaixa, na verdade, se ele for em 100. isso. Ele está ganhando 42,9% em cima do preço que ele compra. Se ele compra por 161, se eu calcular 42,9% de 161, vai dar o lucro dele, que é R$ 69.
Ó, tranquilo? Pode ir para a próxima? Tá. Esse daqui, ó. A fim de promover a venda de algumas peças da estação passada, o proprietário de uma loja de roupas decidiu fazer uma promoção e conceder um desconto de 32% em todas as peças. Calcule o preço de venda normal de uma peça da coleção de verão que na promoção passou a ser vendida por 164, né? Dá para resolver de algumas formas isso daqui, mas eu acho que a forma mais simples talvez seja você pensar no seguinte, ó. 164 é 100% do valor da peça ou é menos que 100%? 164. Menos de 100%, porque está dando um desconto, ele deu um desconto de 32%, né? Deu um desconto de 32%. Então, R$ 164 é quantos por cento do valor da peça? Não é 100%, porque ele está dando um desconto de 32%. Então, R$ 164 é quantos por cento? Quanto a pessoa está deixando de pagar? 32%. Então, ela está pagando quantos por cento? Se ela não está pagando, eu vou fazer uma regra de 3 aqui, ó. R$ 164 é 68%. Quantos reais é 100%? Entenderam essa regra de 3? Ó? Entendeu por que R$ 164 é 68% do valor da peça? Porque deu um desconto de 32%. Se a pessoa fala assim, não precisa pagar 100%, vou te dar um desconto de 32%. Se você deixa de pagar 32%, então você está pagando o restante, está pagando 68%. Né? Não, então. Você vai chegar numa outra conta, se você, né? Mas eu penso que o jeito mais fácil é esse, né? R$ 164, ele é 68% do valor da peça. O valor que você não sabe, X, é quantos por cento? É 100%, né? Então, aí eu vou pegar isso aqui, ó, vou multiplicar em cruz aqui, ó. X vezes 0,68, 164 vezes 1, que nem a gente costuma fazer em regra de 3, né? Então, vai ficar assim, 0,68 vezes x é igual a 164 vezes 1. Entenderam por que que eu fiz isso? Estou multiplicando 0,68 vezes x. Estou multiplicando 164 vezes 1. Né? Tá. 164 vezes 1 é 164 mesmo. Né? Vou até tirar esse 1 aqui. Tá, como que eu faço para resolver essa equação aqui? Ó? Eu vou dividir os dois lados da equação pelo mesmo número que está multiplicando o x. Então, eu vou pegar aqui o lado direito da equação e vou dividir por que número? Por 0,68. E o lado direito da equação, vou dividir por que número? Pelo mesmo número. Por que que eu fiz isso? Porque quando eu faço isso, esse 0,68 cancela com esse aqui. Aí vai ficar só o x. Do lado direito fica só o x. Do lado esquerdo eu faço a conta, 164 dividido por 0,68. Né? 164 dividido por 0,68, 241,18. Ó, 241,18. Professor, não tem tempo, né? Então, vou ver se eu tenho. 241, deixa eu ver o gabarito. Ó, 241,18. Como é que é? E o número anterior é 5, mantém? Não, sobe um. Sobe um, né? É, que nem aqui, ó, F9. É 6, tá aí. É 6, aqui é 6, né? Se fosse um 5, ia subir para 18 também. Tá. Ou então, se você não lembrar, você aperta no HP assim, ó, F2. Ela faz.
É. Tá. A última questão. Deixa eu pegar outra prova aqui agora. Vou pegar a prova 5. Tá. Esse daqui, ó. Calcule o valor necessário para aplicar em um fundo que remunera as aplicações com taxa de juros simples de 13,4% ao mês, para que se obtenha no valor futuro de 4.800 após 26 meses. Eu espero que vocês tenham entendido que era para calcular o valor do capital aqui. Tem o valor futuro? Tem. Está escrito lá no enunciado. Aqui nesse caso é 4.800. Então eu tenho o valor futuro. Ó. Tenho o valor futuro. Tem o PV? Não, não tenho. Ele está falando, calcule o valor necessário para se aplicar. O valor necessário para se aplicar é o PV. Eu não tenho PV. Tem a taxa? Tenho, 13,4%. Tem a taxa? Tem aqui, ó, 13,4%. Tenho a quantidade de períodos? Tenho, 26 meses. 26 meses. Então, eu tenho tudo, só não tenho o PV. Substituindo na fórmula, tenho aqui 4.800, PV eu não tenho, a taxa 0,034, a quantidade de períodos 26. Bom, vou tentar eliminar o parênteses. Dá para eliminar o parênteses? Dá, né? Porque eu consigo fazer essa conta aqui e depois somar com 1. Dá para eliminar o parênteses. Nesse caso aqui dá. Então, vou fazer 0,034, Enter, vezes 26. 26 vezes, mais 1. 1 mais. 1,884. Então, o que está dentro, peraí. O que está dentro do parênteses aqui vira 1,884. Isso aqui tudo, 1,884. Tá, PV vezes 1,884 é igual a 4.800. Como que eu isolo esse PV aqui? Divido os dois lados pelo número que está multiplicando o PV. Vou dividir o lado direito por quanto? Por 1,884. Acho que ele falhou aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Um 1,884. E o lado direito, o lado esquerdo, eu faço a mesma coisa. 1,884. Pode dividir os dois lados pelo mesmo número aqui. O lado direito da equação, esse 1,884 vai cancelar com esse daqui. Vai sobrar só o PV. E do lado esquerdo? Do lado esquerdo eu faço a conta. 4.800 dividido por 1,884. 4.800 dividido por 1,884. 2.547,77 ó. 2.547,77. 2.547,77 Era essa a resposta. Deixa eu ver se bate com o gabarito. Bate, ó. 2.547,77.
Tá bom? Era isso, meninas e meninos. Eu resolvi quase tudo com essa fórmula aqui que a gente aprendeu. Uma fórmula. Quase todas as questões com essa fórmula aqui. Deixa eu parar de compartilhar, parar de gravar também. Vocês querem perguntar alguma coisa?